85% das empresas vivem no vermelho. Esse é um dado aqui do Brasil. Então, de cada 10 empresários que estão assistindo esse vídeo, né, podemos até arredondar então aí para 8, estão com o financeiro da sua empresa no vermelho. Por isso é importante que você acompanhe esse vídeo e entenda qual que é a importância dos custos fixos na gestão de uma empresa. Então vamos pedir para o Ivo, que tem experiência com esse assunto, para explicar um pouquinho mais o que é os custos fixos e qual a importância de controlar essa informação. Primeiramente, essa estatística aí revela a importância e até certo ponto a dificuldade de muitos empresários, empreendedores aí com a questão financeira, né? E como o nosso foco aqui hoje é falar um pouquinho sobre custos fixos, né? Nós vamos começar dizendo que os custos fixos estão diretamente relacionados com a possibilidade de sobrevivência da empresa, né? Com a competitividade em termos de preço dos produtos da empresa, né? Ou seja, o custo, tem empresas que se estabelecem e começam a pagar, por exemplo, aluguel, contratam um certo número de funcionários e por aí vai, Sim. que são, já avançando um pouquinho, né, exemplos de custos fixos, aluguel, funcionários administrativos, às vezes, muitas vezes além da necessidade, né, do seu negócio, né? Ou seja, incompatível com a rentabilidade, com a receita do seu negócio, né? Então, custos fixos é o primeiro ponto a ser estudado, né, a ser estimado, delimitado quando você vai fazer um empreendimento. Eles precisam ser absolutamente compatíveis, claro, com as receitas que você vai ter aí, né? Mas acho que assim, nesse ponto já é fundamental que a gente caracterize, né, a questão dos custos fixos. Custos fixos são aqueles que, independente das vendas que você vai ter no mês, né, ou se é uma indústria da produção que você vai ter no mês, vai chegar ao final do mês você vai ter que obrigatoriamente pagá-los, né? Sim. Que já citamos alguns aqui: aluguel, né, de prédios, lojas, o custo de funcionários administrativos, energia, publicidade, custo financeiro. Então, esses custos aí precisam ser, de fato, medidos para, na sequência, a gente pode falar um pouquinho sobre como é que eles entram nesse cálculo de precificação, por exemplo, né? Certo, certo. E é interessante quando a gente fala isso, porque isso é o que traz o equilíbrio da empresa, né? E quem sabe até essa diferença entre os custos fixos e a rentabilidade da empresa é o que coloca, né, então, as empresas no vermelho, né? E inclusive, né, isso é importante, né, a gente traz mais alguns dados que são importantes, como o IBGE coloca aqui no Brasil: a cada 100 empresas abertas, 48 encerram as suas atividades em menos de 3 anos. Né? Então, esse desequilíbrio que existe, os custos fixos muito altos, né, a receita às vezes abaixo, né, pode ser a causa então desse fechamento precoce de tantas empresas no Brasil, né? Exatamente. Ou seja, de novo, o empresário precisa harmonizar os diversos custos que ele tem com as suas receitas. Isso é como se fosse uma família, né? Você não pode gastar mais do que arrecada sob pena de entrar em endividamento e para fechamento, para falência, conforme as estatísticas que você trouxe aí para nós, né? Então, eu sempre digo assim: o preço de venda, ele precisa recuperar todos os custos que a empresa tem. Quais são esses custos? O custo fixo é um grande bloco, né? O custo variável é outro grande bloco, nós podemos até focar nele. Vamos falar assim no vídeo na sequência, né? E além de recuperar esses custos fixos e variáveis, né, precisa ainda sobrar uma margem de lucro, né? Se eu tenho um custo fixo muito elevado e vou tentar, digamos assim, passar esse custo no preço de venda, eu posso tornar o produto invendável, né? Ou seja, um produto mais caro do mercado. Isso, dos concorrentes por aí afora, né? Então, novamente, você precisa gerir muito bem a questão dos custos fixos, torná-los o menor possível para o teu empreendimento, né? De forma que você possa ter preços compatíveis com o mercado, né?
e com rentabilidade. Né? Então, essa é uma questão aí, em termos de consultoria, né, muito importante, para ser muito bem compreendida, analisada, empresa por empresa, verificando o que pode ser feito para que isso, de fato, aconteça de uma forma saudável, em termos de resultados e rentabilidade aí das empresas. Né? E, falando um pouco, então, sobre software de gestão, né? Não cabe mais, né, no mundo de hoje, tu controlar essa informação de forma manual, né, ou ficar alimentando planilha de Excel, tu vai perder muito tempo e ainda corre o risco, né, de cometer erros, né, enganos. Tem outras estatísticas que a gente pode citar, as planilhas de Excel, 88% delas têm erro nas fórmulas, né, então tu imagina o controle financeiro da tua empresa através de uma planilha de Excel, o risco de ter um erro ali e o tempo que tu perde, né, fazendo isso é muito elevado. Perfeito, muito boa essa abordagem. Ou seja, não adianta ter um conceito muito claro do que seja custo fixo, né? Eu preciso medi-los, até aquela velha máxima de que quem não mede não gerencia. Né? Como é que você mede custos? Você tem que registrá-los, né? Você tem que ter um histórico, né? Mês a mês, né? Quais são os seus custos fixos, quais são os valores desses custos fixos. E como você muito bem disse, hoje você não consegue fazer isso em caderno, em Excel, digamos assim, é frágil, né? Então o sistema operacional ele foi feito para isso. E até o seguinte, hoje os sistemas operacionais são muito acessíveis, né? Acessíveis, amigáveis, né? Então é fundamental a questão da consultoria, no sentido de analisar o que fazer com os custos fixos, né? Ela exige que você tenha um sistema de gestão e utilize isso adequadamente, né? Para que a gente tenha valores e a partir deles você consiga fazer ensaios financeiros, né? De precificação de alternativas. O sistema traz tudo isso de forma automática. Exatamente. Estando as informações lá dentro, né, o sistema vai lhe dar, né, todas essas possibilidades, vai trazer os cálculos automáticos, por exemplo, o cálculo de venda, o próprio sistema pode ver através do custo que tu comprou, né, pode inserir quais são os custos fixos, os custos variáveis, e o sistema vai, inclusive, calcular um preço de venda para ti. Né? Então, são as duas questões, né? A medição do sistema operacional e a correta interpretação que te dão condições para a tomada de decisões adequadas para o teu negócio. Né? Por isso a importância, né, dessa parceria que a gente traz aí para os empresários, né, de tu ter a ferramenta e ao mesmo tempo então ter a consultoria, né, para que tu possa usar o melhor dos dois e poder ajudar a sua empresa a crescer cada vez mais. Exatamente. Para mais dúvidas e informações sobre a Cooperativos ou a Farol, pode acessar os nossos contatos aí na descrição do vídeo. E fique de olho que em breve estaremos trazendo mais informações, mais conteúdos aí para os empresários.